E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo, hoje, terça-feira. Queria começar falando com vocês sobre a polêmica toda aí do jogo adiado contra o Goiás. Nos comentários do vídeo passado, eu fiquei até surpreso, confesso. A grande maioria de vocês que comentou queria o fim do campeonato, quer dizer, queria que o futebol nem tivesse sido retomado. Muita gente preocupada mesmo com esse problema que a gente está enfrentando, com todos os motivos do mundo para a gente estar preocupado. E aí essa polêmica, depois que eu gravei o vídeo logo depois que foi tomada a decisão do STJD de cancelar a partida, de adiar a partida, né? Que ainda não tem data marcada. Aí depois o São Paulo se pronunciou, o Raí se pronunciou, e o Daniel Alves se pronunciou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só vou lembrar você, a cada 2.000 inscritos a gente está sorteando, eu e o Kleber da Keystilo, sorteando um kit do canal para você. A gente está com 227 mil, 28 mil inscritos. Então, 230 mil a gente sorteia, 232 mil a gente sorteia. É uma maneira de, se você se inscrever no canal, a gente sorteia pelo Instagram. Vai encontrando jeitos diferentes de sortear para presentear vocês, tá bom? E aí, ó, muita gente também perguntou, muita gente também falou sobre o WO, né? Se o São Paulo teria direito a pedir WO, porque o Goiás não entrou em campo. Só que é o seguinte, eu não sou especialista em direito esportivo, mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou acompanhando, é o seguinte, não tem como pedir WO, porque o Goiás não entrou em campo, não foi porque ele não quis. O Goiás pediu uma liminar, entrou com uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no STJD, e conseguiu uma liminar. Então depois a CBF se pronunciou, lembra que a gente conversou no vídeo passado? Então não é que o Goiás não foi a campo baseado numa liminar que eles pediram para o Superior Tribunal de Justiça, que seria quem julgaria o caso de WO. Então não tem WO. Eu acho que, uma coisa que eu queria falar sobre WO, eu acho que precisa ser estudado isso, porque agora abriu-se um precedente muito perigoso. Quer ver, ó, vou te dar um exemplo, vamos supor, no meio de semana agora, o Goiás teria que ir até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. Vai ter jogo? Será que vai ter jogo? Porque os jogadores contaminados, eles têm que ficar de quarentena, que não são 40 dias, são 14, né? E aí, o Goiás vai jogar desfalcado? Tem time para colocar em campo? Vai ter que pegar sub-15 para entrar em campo? Outra questão importante, vamos supor, agora o Goiás tem que entrar em campo contra o Atlético Paranaense. Entra contra esse time aí completamente despedaçado. Nos próximos jogos também. Será que quando marcarem a partida contra o São Paulo, esses caras vão estar aptos a jogar? Então agora o Goiás joga com o time bem mais fraco contra outros adversários, e quando pegar o São Paulo, quando essa partida for remarcada, estão todos os titulares, porque já cumpriram o período de quarentena. Então é um assunto muito complicado, é complicadíssimo. A CBF divulgou que mudaram os protocolos, né? Também fizeram o protocolo tudo errado. Então agora todos os jogadores vão testar, vão fazer o exame, não só os relacionados, porque estava sendo só os relacionados. Aí os caras do Goiás chamaram um cara que estava numa festa de Dia dos Pais para jogar. Então 72 horas antes de cada partida vão ter que ser feitos os testes. E 12 horas antes do time visitante viajar, para não acontecer o que aconteceu com o São Paulo, de viajar, gastar dinheiro, voo fretado. Aliás, eu acho que a CBF devia reembolsar o São Paulo, porque o São Paulo não teve culpa, o São Paulo cumpriu os protocolos, e os resultados devem chegar na CBF 24 horas antes do jogo. Então, mas só que abriu um precedente perigoso. Por exemplo, ó, o Flamengo vai viajar com o seu próprio avião. Então vai viajar com... Tá, beleza. Aí vai jogar contra o Goiás, e aí? Numa cobrança de escanteio não adiantou nada. O Flamengo ter cumprido todos os protocolos, se o Goiás não cumpriu, ou se cumpriu e não cumpriu da maneira correta. Como é que a gente vai saber se os protocolos estão sendo cumpridos de maneira correta? Então, eu acho que esse jogo abriu um precedente muito perigoso. Eu acho que vai ter muita confusão. Eu acho que a chance desse campeonato terminar no tapetão vai ser muito grande. Outra situação, vamos supor, daqui 10 rodadas, o meu time, sei lá, tá na zona de rebaixamento. Meu time não, pelo amor de Deus. O time que tá na zona de rebaixamento falou, ó, meu jogador tem 3 aqui com doentes, eu não vou jogar. E aí, não joga? Então, um precedente muito perigoso, e é uma situação nova, né, gente? Uma situação nova, preocupante, então a gente não sabe o que vai acontecer. Eu só acho que o São Paulo deveria ser reembolsado pela CBF pelo dinheiro que gastou, que não foi pouco, ainda mais em época de crise, ainda mais com o clube numa situação de penúria, acho que deveria ser reembolsado, porque o São Paulo não teve culpa nenhuma. Não acho que tem que pedir WO na partida contra o Goiás, porque seria tirar proveito de uma situação. A gente não sabe como é que foram seguidos os protocolos pelo Goiás.
Então é um precedente perigoso. Agora a gente vai ver. Não está confirmado ainda o jogo do São Paulo contra o Goiás, não está confirmado ainda se o Goiás joga contra o Atlético Paranaense. Pelo menos agora eu estou gravando o vídeo 7 horas da manhã de terça-feira, 7h30. Não são nem 8 horas de terça-feira, mas pelo menos até agora não saiu nenhuma notícia, nenhuma informação. Então abriu um precedente muito perigoso. Ó, saiu um ônibus aí do São Paulo. Antes, deixa eu falar. E meus palpites, hein? Do Campeonato Brasileiro. E o Cartola? Meu Deus, que vergonha. A 1xBet tá com a página aí, no primeiro comentário, você sabe, nosso parceiro 1xBet. Eu tenho. Se os caras no 1xBet descobrir os palpites que eu dou, eles vão ficar ricos, né? Porque eu aposto e não ganho nada, nunca. Errei o jogo do Flamengo, errei o São Paulo não teve, eu só acertei o Grêmio. E o Cartola foi um vexame. Então, você que sabe, é um XBet, nosso parceiro. O link está no primeiro comentário. Usa o cupom promocional Barolo, você investe, aposta, escolhe os seus times. E eu tô começando a falar para você, tudo que eu falar você faz o contrário. Senão você vai ganhar só os $10 que eles dão para quem perde. E aí você sabe, depositou 100, 200, 500 mil e usa o cupom promocional Barolo. Eu não vou arriscar palpite. Meu Deus, que fase, hein? Ó, saiu um ônibus ganhador aí. Você viu? Uma eleição feita pelo aplicativo do São Paulo. O ônibus foi em homenagem ao Tele Santana. Então eu também, se pudesse escolher, escolheria esse ônibus. É um ônibus bem bacana. Um ônibus de 2 andares. E ainda vai estar disponível esse ano. Muitos torcedores do São Paulo queriam, pediam. Então eu acho uma situação bem legal. Vai ficar bonito, uma homenagem ao Tele, uma maneira dele continuar junto da gente aí. Para mim, o maior treinador da história do Brasil, do São Paulo, então nem se fala. Muita saudade dele, pena que se você não viu, pena que você não viu. E muita gente ainda tem coragem de comparar o Tele ao Diniz, porque o Tele era considerado pé frio antes de ser campeão pelo São Paulo. Olha os times que o Tele Santana montou sem ganhar nada, pelo amor de Deus. É uma blasfêmia falar isso. Bom, vamos falar do time. Seguinte, o Lisieiro deve jogar mesmo no lugar do Pato. Aí, eu não sei o que o Diniz pretende com isso. Talvez, teoricamente, o Lisieiro tem mais posse de bola, controla mais a bola. Ele pode colocar o Lisieiro no meio e o Igor Gomes do lado direito. Não sei, a gente vai ver contra o Fortaleza. Quinta-feira, às 7h15 da noite no Morumbi. Primeiro jogo do São Paulo contra o Rogério Ceni no Morumbi. Lembrando que o São Paulo já jogou 2 vezes com o Fortaleza do Rogério Ceni. Ganhou lá na Arena Castelão no ano passado e no jogo de volta jogou no Pacaembu, porque estava tendo show do Iron Maiden no Morumbi, lembra? E ganhou de 2-1. Então, os deuses do futebol, como diz o Caio do Resenha, não querem que a torcida do São Paulo se encontre com o Rogério Ceni. Por falar em resenha, hoje à noite, lá para os 7h30, 8 horas da noite, tem o Resenha. A gente falou muito sobre eleição, tem novidades no canal para você acompanhar, confere lá. A gente falou também sobre patrocinador, tem umas histórias que eu não vou falar aqui para você assistir o Resenha. E é o seguinte, ó, o Dani Alves entrou bateu boca, ele postou um negócio que eu confesso que eu não entendi nada, mas imagino, depois vendo, relendo, acho que foi uma crítica para a CBF, para o time do Goiás. O Rafael Moura respondeu com muita categoria, muita elegância. E o Dani Alves também postou numa rede social e foi zoado por um torcedor espanhol, dizendo que vai ficar esse ano sem título, acho que depois de 14 anos. E o Dani Alves respondeu, mas calma, que a temporada ainda não acabou. Então, eu acho o seguinte, o Dani Alves tem que jogar bola, é isso. Eu participei do programa Mesa Redonda, falei sobre ele, e eu acho que ele tem que jogar bola. Né? Jogar bola, ganhar título, uma coisa que ele fez a vida inteira. Não ser dono de time, não sei nada. Tem que jogar bola. É isso que eu acho. Ó, uma notícia que saiu aí, eu fui pesquisar, procurei no site italiano, o seguinte. O Reggina, da Itália, que joga a 3ª divisão italiana, o presidente deles, chama Luca Gallo, deu uma entrevista a um jornalista chamado Gianluca Di Marzio, que falou que tem um sonho de levar o Hernanes para lá. Ele disse que é um sonho muito difícil, que ele, pelas condições financeiras, é um time modesto da 3ª divisão, mas está investindo, disse que é um sonho, porque o Hernanes é muito querido na Itália, jogou na Inter e Inter onde? Na Lazio ele jogou? E ele tem família lá, lembra que há pouco tempo os filhos dele estavam lá, ele estava até chateado, porque os filhos dele estavam na Itália. A janela de transferência é longa, então o presidente diz que é uma situação difícil, uma negociação difícil, mas ele tem esperança de levar o Hernanes para lá. Eu queria muito saber a sua opinião, se você acha que o Hernanes já deu o que tinha que dar pelo São Paulo e agora saindo, voltando para a Itália,
ele cumpriria o ritual dele no São Paulo, cumpriria a trajetória dele no São Paulo, fecharia com dignidade, porque ele não está tendo oportunidade. Eu acho que ele fisicamente ele não se recuperou ainda desde que ele voltou. Foi importante em 2017, tem uma participação muito importante na história do São Paulo, tem uma história muito bonita. Eu acho essa negociação difícil, mas corre o risco da gente perder o Hernanes. Eu queria muito saber a sua opinião. Aliás, essa seria a enquete de hoje. Você aceitaria numa boa o Hernanes ir encerrar a carreira na Itália? Porque aí o presidente do Regina falou que seria um desafio para ele, um estímulo para ele fechar a carreira com chave de ouro, com desafio. O time está na 3ª divisão para chegar na 2ª e depois na 1ª. Queria muito saber a sua opinião. Eu confesso que o Hernanes, na situação que ele está, não sei, eu penso no bem dele. Torço muito por ele, gosto muito dele. Se fosse para encerrar a carreira com dignidade, com um novo desafio, ou ele entra em forma e ajuda o São Paulo. Eu achei ele muito importante, um dos poucos, se não for o único jogador do atual elenco que tem uma identificação, tem uma história com o São Paulo que eu sempre vou respeitar. Mas quero saber muito a sua opinião. Avisando, resenha hoje à noite. O Momento Maguila, um abraço especial. Vou deixar pro último cara que vocês vão entender porque é o abraço especial. Antes, um abraço para Edilson José de Caruaru, lá em Pernambuco. Carlos Santos de Sobral, no Ceará, Nordeste em peso, assistindo o tiozinho. Pro pai Ari, pro filho Lucas de São José dos Campos. Alex Marim de Jaú, São Paulo. Gerson Fernandes Dutra de Paranavaí, no Paraná, do Motoclube Esquadrilha da Fumaça. Um abraço pro Gerson, me mandou uns adesivos de presente. E o último abraço do Momento Maguila vai pro Davi Abbas, ou Davi Abbas, mora no Líbano, e numa entrevista ao canal Globo News, que ele fala da situação toda que está no Líbano, dramática depois da explosão, pediu a renúncia do Leco. O Leco atormenta até num país como o Líbano, que foi devastado por aquela explosão. Então, o Dave, não sei, Abbas, um abraço para você. Muitos torcedores do São Paulo se identificaram com você, com o seu pedido de fora Leco. Fiquem com Deus, curtam o resenha hoje à noite. Outra coisa, eu volto na quinta-feira, depois do jogo. O jogo é 7h15, eu volto 9 e pouco da noite. E a gente conversa, vamos ver como é que vai ser esse embate de Rogério Ceni versus Fernando Diniz, tá bom? Fiquem com Deus, aqui no... Eu dei a última cuspida, eu tava tendo tão bem sem cuspir. Fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço e tchau!